Neste segundo vídeo, a professora optou por fazer a leitura das duas versões da fábula e trabalhar elas oralmente com vocês antes de vocês responderem as questões no caderno também, tá bom? Então, olha lá, a versão 2, que também era de Esopo. Vamos ver as mudanças que teve nela. O lobo e o cordeiro. Um lobo viu um cordeiro que bebia água de um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, embora estivesse acima da corrente, acusou o cordeiro de enlamear a água e de impedi-lo de beber. O outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era-lhe impossível, estando abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com a água que fluía acima. Rechaçado nesse ponto, disse o lobo: Sim, mas no ano passado você insultou o meu pai. Eu? Mas eu nem mesmo era nascido no ano passado. Muito bem, retornou o lobo. Você pode ter todo tipo de boas razões. Quanto a mim, isso não me impedirá de devorá-lo. Então, pessoal, olha só, essa versão também é de Esopo, porém ocorreram mudanças, porque, como a gente diz, fábulas são contadas oralmente, de geração em geração, e acaba tendo mudanças. Nós podemos perceber que nessa fábula, da versão 2, os personagens são os mesmos, porém os motivos de ter começado o embate entre os dois é diferente. Não fala em nenhum momento que o cordeiro estava sozinho, longe do rebanho. Fala que começou porque os dois estavam em um riacho, em um rio, bebendo água. Só que o lobo estava acima da corrente, onde começava a corrente de água, e o cordeiro estava mais abaixo. E a primeira justificativa que o lobo tentou arrumar para brigar com o cordeiro foi que o cordeiro estava enlameando a água dele. E o cordeiro já respondeu que aquilo não era possível, afinal de contas a água estava vindo da direção do lobo, que estava acima, para baixo, onde estava o cordeiro. Aí o lobo foi tentar outra justificativa. Nessa versão ele falou que o cordeiro insultou o pai dele. E na versão 1 nós vemos o quê? Que o lobo falou que o cordeiro o insultou, né? Então são essas duas justificativas que o lobo usa para tentar convencer o cordeiro de que ele estava errado e por isso ele iria devorá-lo. O final foi o mesmo. Infelizmente, ele fez o uso da força e devorou o cordeiro. Vamos na versão 3, que é a versão de Fedro, tá bom? Vamos lá então. O lobo e o cordeiro na versão 3. Um lobo e um cordeiro, impelidos pela sede, tinham vindo ao mesmo regato. O lobo estava mais acima e o cordeiro muito mais abaixo. Então o ladrão, incitado pela goela insaciável, alegou um pretexto para uma disputa. Então, mesma coisa, os dois estavam aí no rio bebendo água e o cordeiro estava abaixo da correnteza e o lobo estava acima. E o lobo vai dar a primeira justificativa, o primeiro pretexto para ter uma disputa entre os dois. Disse: Por que turvastes a minha água enquanto estou bebendo? O cordeiro, temeroso, olha só uma característica do cordeiro, temeroso, ficou com medo, respondeu: Diga-me, por favor, como posso fazer isso? De que te queixas, ó lobo? A água corre de ti para os meus sorvos. Aquele, desconcertado pela força da verdade, disse: 6 meses atrás me caluniaste. Então, lá nas duas outras versões, falava assim: você me insultou, na 1. Na versão 2 falava assim: você insultou o meu pai. E na versão 3, ele fala que o cordeiro caluniou o lobo. Aí o cordeiro respondeu: na verdade, há 6 meses eu ainda não tinha nascido. Por Hércules, disse o lobo, então foi o teu pai quem me caluniou.
Olha só, entra aí, o lobo cita até o pai do cordeiro nessa versão. E assim ele o dilacerou, matando o cordeiro injustamente. Essa fábula é aplicável a esses homens que, sob falsos pretextos, oprimem o inocente. Então, olha uma característica marcante que aparece aqui nessa fábula sobre o lobo. Ele era um opressor, ele oprimiu o cordeiro. Ele tentou de todas as formas também achar uma justificativa para que eles começassem uma disputa, porém o cordeiro rebateu e também era muito inocente. Em todas as versões das 3 fábulas, o cordeiro sempre foi inocente, sempre justificou o contrário, falando a verdade, e o lobo, como não conseguia entrar numa discussão com o cordeiro, nem falar a verdade em nada do que ele tentava ser a justificativa dele para devorar o cordeiro, ele usou da força, como aparece aí no final da versão 3. Então, agora que nós estudamos a versão 2 e 3, vocês irão fazer o mesmo esqueminha que a professora fez com vocês da versão 1, tá bom? Vai colocar lá quem eram os personagens das versões, que são os mesmos, qual é a característica do lobo, do comportamento do lobo em cada versão. Também é a mesma coisa, tá? Em todas as versões ele era mentiroso, ele era implicante, ele era opressor. A característica do cordeiro, que também vai ser a mesma em todas as versões, ele era um cordeiro ingênuo, inocente, né? Temeroso, ele era indefeso. O motivo pelo qual começou o embate, a briga que o lobo queria brigar, né, discutir, foi diferente, tanto na versão 2 quanto na versão 3. Então vejam aí certinho qual era o motivo. Respondam todas as perguntas no caderno, mandem a foto para a professora e se tiver qualquer dúvida, me procurem aqui no particular.